Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Observações. No programa de hoje nós vamos fazer um alerta, principalmente para você que teve os seus dados vazados. Será que você sabe o que é feito com os seus dados nas redes sociais? Você sabia que através de um e-mail é possível identificar praticamente os dados seus, da sua família, dos seus parentes e por aí vai? Bom, tudo sobre esse assunto, os alertas e a forma como você deve se defender é o que você confere a partir de agora aqui no Observações. De acordo com dados da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, mais de 10 bilhões de reais já foram aplicados em golpes no Brasil nos últimos anos. Também, de acordo com a Febraban, 24 milhões de brasileiros já foram atingidos, gerando perdas estimadas em quase 29 bilhões de reais. Isso somente envolvendo golpes com o Pix. Bom, e para entender como as instituições tratam as nossas informações, como as redes sociais lidam com os diversos vazamentos que acontecem reiteradamente, eu recebo aqui hoje no estúdio do Observações o Getúlio Castro. Ele que trabalha com isso também e ele trabalha justamente identificando fraudes e golpes envolvendo as suas informações pessoais. Bom, Getúlio, obrigado pela sua presença aqui hoje no Observações. Tinha um tempinho já que a gente estava combinando esse programa, porque é um assunto que muitas pessoas estão sendo vítimas mesmo sem saber e, principalmente, não sabem como se defender. Bom, Getúlio, então, diante desse cenário que eu trouxe aqui, que é um cenário que a gente não fala nem alarmante, é um cenário perigoso, né? O que explica esse avanço tão acelerado na situação dos golpes virtuais, que são aqueles cometidos pela internet, pelas redes sociais, pelo golpista ligar para o meu telefone, copiar o meu tom de voz e colocar numa inteligência artificial? Como que você que lida com isso, né, através também do técnico de informática que você é, veio, né, acompanhando essa evolução aí dos golpistas? Primeiro, obrigado pelo convite, né, agradeço, é um assunto super importante. Essa evolução vem acontecendo justamente porque as pessoas não tratam com qualidade seus próprios dados, né? Essa falta de informação na parte da segurança é algo criterioso, onde as pessoas não gostam de fazer certas validações. Usam senhas repetidas, colocam coisas que geralmente são facilmente descobertas. Isso aí deixa as coisas mais vulneráveis. Agora, Getúlio, hoje em dia, praticamente a nossa vida está no celular, né? Então, você acorda com o celular, a gente estava até brincando aqui, você vai para o banheiro fazer necessidade, você leva o celular, você está no trânsito, infelizmente as pessoas estão dirigindo, mexendo no celular, então virou uma praga isso, né, praticamente. E a nossa vida está no celular, então o sistema bancário hoje, você não precisa mais ir no banco, você paga um boleto pelo celular, você tem ali o seu álbum de família, todas as suas fotos, ninguém revela mais foto, né? Saudade disso, ter o álbum físico ali. Ninguém mais revela foto. Então, a nossa vida praticamente inteira está na nossa palma da mão, né? E justamente nas redes sociais. Isso também tornou o brasileiro mais vulnerável, porque nós recebemos, muitas vezes, os adolescentes agora, né, dessa nova geração, e nós também, que estamos vindo aí nos últimos 10 anos, ganhamos ou compramos um aparelho celular e falou assim, toma, tem uma rede social, você pode mexer. Mas nós não fomos ensinados a nos proteger nesse ambiente, né? Perfeito. Essa comodidade que foi entregue, esqueceram de explicar que ela é uma mão de via dupla. Quando você entrega a informação, automaticamente essa informação vai ser cobrada depois. E a forma como ela é cobrada pode ser tanto do lado bom quanto do lado ruim. É o que vem acontecendo. Essa manipulação dos dados que acontece, elas têm afligido as pessoas porque não são só as fake news que atrapalham. São as pessoas não saberem se posicionar de verdade. Tirando foto dentro de casa, se expondo a certas situações que poderiam ser evitadas, porém se tornou normal. Não tem uma aula de finanças numa faculdade para quem faz biologia, mas deveria ter. Do mesmo jeito nessa parte da tecnologia da informação. Essa parte da segurança, eu creio que já deveria ter sido colocada em pauta há muito tempo. Agora, a impressão que dá é que cada vez mais os golpistas estão mais atualizados. A cada dia que passa são novas ferramentas, são novos mecanismos.
E nós, como cidadãos, que né, nunca iremos aí acompanhar o tanto que esse pessoal está evoluído, porque assim, dentro da própria cadeia, né, essas grandes máfias aí, essas grandes facções criminosas, né, Comando Vermelho, PCC e tudo mais, eles de dentro da cadeia conseguem todos os nossos dados e conseguem aplicar esses golpes. Só do Pix aqui foi 24 milhões de... 24 milhões não, foram 29 bilhões de reais já aplicados. Então como que você percebe também a atuação desses criminosos que estão utilizando justamente das pessoas serem simples, não entenderem, não terem o conhecimento técnico para se tornarem vítimas? Esse é o ponto-chave hoje, né? A falta do conhecimento técnico. Porque se você for olhar como são tratados os dados hoje na internet, você vai ver que existe aquela parte onde a pessoa não se importa e as empresas também, elas não gostam de lidar com um formato verdadeiro. Não é que é uma terra sem lei, é que existe um posicionamento fraco com relação ao que realmente deveria ser feito. Qual que é o tratamento? Se eu abrir uma conta numa instituição bancária, eu deveria ser orientado a ter uma forma de segurança e lidar de uma forma diferente. Essa falta de comunicação das empresas e o tanto de informação que tem, deixa o outro lado mais forte. Por quê? Se eu descubro quem é a sua mãe, quem é o seu pai na internet, fica fácil de eu te ligar, porque está tudo exposto. Né? O que a gente chama de pesquisa de investigação aberta. Está no Google, está no Yandex, está no Yahoo Search. O que acontece? A pessoa vai lá, digita o nome completo, acha um telefone, o que ela faz? Peraí, deixa eu ver se eu tenho acesso ao Instagram dela, ao X dela, e vai. Vamos ver se essa pessoa tem um e-mail. Tudo dentro do Google, sem usar ferramenta nenhuma. Quando eles usam a ferramenta? Quando justamente eles querem copiar a voz de alguém, né? Quando eles querem acessar o e-mail de alguém e justamente eles já partem para um lado que a gente já acha ofensivo. Né? Ou seja, através de um e-mail que as pessoas às vezes fizeram lá no passado, eles conseguem puxar o fio e tem todo o histórico ali das pessoas, né? Tudo que é feito na internet deixa rastro. E esse rastro que é importante entender, porque é ele que faz o identificador. Não só para as redes do crime, né? O próprio governo, você vai ver que nos Estados Unidos isso é muito comum, fazer essas validações, né, de saber quem que é a pessoa. O que tem acontecido é que as pessoas se conformaram e não se proteger. Então elas se acostumaram a fazer senhas fracas, usando nome de pai, nome de mãe, nome de cachorro, né, uma coisa que as pessoas adoram fazer, e o principal, a exibição que se tem hoje, tanto no Instagram quanto no Facebook, mostra o estilo de vida que a pessoa tem, o que torna a pessoa mais visível. E o que acontece? Quando uma pessoa ela sofreu um ataque, ela já foi estudada antes. Aquele ataque não vem de uma hora para outra. Significa que ela já foi pesquisada, já sabe qual que é a rotina dela. Já peguei casos de pessoa que recebeu telefonema de parente que estava em outro estado, e mesmo assim ele reconheceu e caiu na fraude. Agora, justamente isso, a gente está falando também aqui de golpes através de um e-mail e tudo mais, mas hoje a maior plataforma de golpes é o WhatsApp, porque todo mundo tem acesso ao WhatsApp. E principalmente porque ali automaticamente a gente envia comprovantes de Pix, a gente tem conversas ali com pessoas do nosso convívio, o namorado, esposa, filhos. Então a intimidade está dentro do WhatsApp também. Tem fotos aí, né, gente, que eu não posso falar aqui. Então a intimidade, ela tá lá dentro. O WhatsApp hoje, a gente pode dizer, é a maior porta para se tornar vítima de um golpe? É uma das. O SMS ainda, você pode comparar os dois, porque quando o link chega, às vezes dá aquela ânsia na pessoa de clicar, né? Porque aqui a gente já entra naquela parte da engenharia social e tudo. Mas o importante de entender é a qualidade que a pessoa tem das próprias informações. Às vezes tem sites que ela preencheu os dados, ela nem sabe que preencheu. E desses dados que ela não sabe que preencheu, que estão vazados, pode gerar um transtorno grande para a pessoa. Porque ela pode ter não só preenchido o e-mail, como também ter colocado o próprio cartão de crédito. Agora, existe na internet ou no dia a dia uma pessoa que é ou não mais vulnerável? E quando a gente fala em vulnerável, muitas pessoas lá em casa vão pensar assim, idosos ou crianças. Mas não necessariamente a faixa etária, a questão também cognitiva ali tem a ver com isso. E sim pelo excesso de questões que você coloca na internet, né? Ou então, de informações. Geralmente você vê mais advogados, né? Sofrendo nessa parte.
o falso advogado hoje, ele é o mais utilizado. Os idosos, eles entram nessa parte também por causa da falta de conhecimento técnico. São pessoas mais fáceis de se convencer na parte da engenharia social. Aqui, eu tô com sua filha aqui nesse momento, ela está tentando fazer um Pix aqui e não está conseguindo, você não consegue fazer o Pix para mim não? E tem aquela confirmação, né? São pessoas mais fáceis de lidar para poder aplicar o golpe, entendeu? Mas o do falso advogado também tem despertado bastante curiosidade, porque mesmo quando o advogado muda a foto na rede social, essa foto ela também é colocada à prova dentro do WhatsApp. Ela aparece lá e eles perguntam como eles conseguem. Aí vai ver, já são perfis falsos que estão seguindo os advogados, que promovem justamente esse enredo de problemas. Bom, e justamente nisso, em relação ao WhatsApp, aquela pessoa que está nos assistindo hoje, o que ela precisa entender que aquela pessoa que está conversando com ela trata-se de um golpista? Porque como a gente está falando aqui, eles são muito perfeitos, né? Então, eu mesmo falo aqui, não tenho por que falar, já caí num golpe, porque foi tão perfeito o atendimento de determinada empresa que eu comecei a ser atendido, que eu falei, é impossível isso aqui ser golpe. E no final era um golpe. Então, assim, o prejuízo, graças a Deus, não foi tão grande. Então, mas foi muito perfeito, desde o momento que você tem um telefone ali para ser o atendente inicial, vai para um outro ali através da inteligência artificial, até você descobrir que é um golpe, você já caiu. Então, o que as pessoas precisam perceber para não cair nesse golpe? A parte básica, se você não conhece o número que você está sendo chamado, você tem que fazer a identificação dele. E existem sites que fazem essa comprovação. A hora que você entra lá, você quer validar se o número existe, o tempo que ele está ativo. Isso é super importante. O Reclame Aqui, por exemplo, ele tem uma parte do site deles mesmo que faz a verificação se o link que você está acessando, ele é original ou se ele foi criado por um período curto para justamente acontecer esses problemas. Mas o maior alerta que fica é quando desperta muita curiosidade. A hora que desperta a curiosidade da pessoa para poder fazer aquele envolvimento, ela já tem que desconfiar. Porque o que existe hoje é uma habilidade que entra na parte da psicologia, né? A pessoa sabe envolver ela naquela situação para que force ela a fazer o pagamento ou a fornecer os dados necessários para poder cair na fraude. Ok, então agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta te dando mais informações aí como você deve se proteger e principalmente proteger os seus dados na internet. Não sai daí, Observações volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas. E também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Pramina Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Pramina Seurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Pramina Seurb. Ligue 37 3232
2890 ou 99669-1755. Em toda cidade, existe uma história que flui pelas ruas, pelas casas e pela vida das pessoas. Em Pará de Minas, essa história passa por algo essencial, a água que chega às torneiras e está presente em todos os momentos do dia. E depois do uso, o tratamento de esgoto entra em cena, protegendo o meio ambiente e a saúde de todos. Há 11 anos, a Águas de Pará de Minas acompanha a vida da população e hoje, 100% dos paraminenses contam com um abastecimento de água tratada e 99,5% têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje faz um alerta sobre o que as instituições e também as redes sociais têm feito com os dados dos brasileiros. E nesse bloco agora a gente vai falar sobre as transações bancárias e financeiras via internet. Bom, Getúlio, o Pix, a gente sabe, revolucionou, né? Ninguém hoje anda mais com dinheiro físico na mão, embora devesse andar também. Então, toda hora são milhares e milhares, milhões de transações feitas. Ano passado, se eu não me engano, bateu recorde, né, de transações bancárias sendo realizadas. Então, em relação ao Pix, por que os golpes com essa metodologia cresceram tanto, sendo que quando foi criado lá durante a pandemia, um dos objetivos era facilitar a vida do brasileiro, mas ao mesmo tempo também com segurança. Só que a gente está vendo que essa segurança não existe. É um ótimo ponto levantado. Como qualquer tecnologia, sempre vai ter alguma falha. Né? E essa exploração que tem hoje com relação à informação volta de novo para o lado humano. Né? O MED foi criado justamente com uma medida de proteção, né? Que é justamente para você poder conseguir recuperar caso você tenha caído em algum golpe do Pix. Porém, a engenharia que é feita com relação a essa estrutura, ela não tem aquela aplicação sobre um modo total. Na minha opinião, os bancos deveriam fazer a classificação quando o Pix é criado. Por que a pessoa está criando um Pix aleatório para poder colocar, sendo que esse CPF dele está vinculado em outro Pix? Então, como esse controle ele não existe, deixou tudo muito aberto. Isso é que torna as informações voláteis. Uma pessoa consegue ter até 4 chaves Pix. Isso não é errado, mas essa falta de controle, isso, na minha opinião, é um erro. E aqui que entra uma das falhas que eu acho bem grave do banco não conseguir se posicionar nessa parte. A pessoa ela toma o golpe, ela tem que provar que tomou o golpe, tem que explicar várias vezes para o banco falando que tomou o golpe e tá ali esse processo sempre tipo assim, não, é mais fácil a gente deixar passar e depois investigar do que fazer a recuperação do jeito que deveria ser feito. Essa é a minha opinião. Agora, muitos golpes começam com uma ligação, com uma mensagem, ou até um link mesmo, como você disse no bloco anterior, por SMS ou WhatsApp, ou até mesmo no direct do Instagram. Mas dentro disso tudo, né, você citou um termo no bloco anterior que eu gostaria da gente voltar agora nesse, para a gente explicar para a população, que assim como eu, é leiga nesse assunto também, o que é uma engenharia social e virtual. Por quê? Porque a gente tem que entender que tudo faz parte de um mecanismo que leva a gente ao erro. Né? Então, o que é essa engenharia e por que até agora, ou se não foi feito ainda, se está em desenvolvimento, você vai poder falar para a gente, por que até agora ninguém está falando nisso? Em como combater essa engenharia social, seja com as facções criminosas, sejam aí com as redes sociais, seja também com as instituições bancárias que não resguardam os brasileiros com os vazamentos de dados. Perfeito. Como funciona? Geralmente, há um estudo da pessoa quando vislumbra um ataque nela, né, no caso. E esse estudo que ele é feito é com relação à personalidade. Tem engenharia social que é baseada no imediatismo. Olha aqui, é urgente, tem que resolver agora, por favor, faz o depósito. Aí o que a pessoa faz? Naquela angústia de resolver, ela vai lá e faz.
Né? Igual quando é não só no golpe do Pix, o do boleto também, ó, às vezes que a pessoa confirma com um sim no telefone. Né? Você vai ver que há uma engenharia social, sempre conta uma história, envolve alguém, faz aquela parte de deixar a pessoa mais confortável para poder realizar. A engenharia social basicamente é isso. O importante ressaltar é que essas confirmações de dados, elas são feitas justamente nas redes sociais. Porque, por exemplo, se a pessoa está sendo alvo de algum ataque, ela já foi estudada antes. E esse estudo passa pela rede social dela. A pessoa sabe quem é pai, quem é mãe, quem está envolvido, sabe nome. Por quê? Porque aparece o identificador. Na hora que você clica, o Instagram lá vai botar qual que é o perfil da pessoa. Então, toda uma estrutura por volta disso aí. E a parte principal, como a senha ela ainda não foi tratada, não foi colocada na parte de segurança, tudo acontece muito rápido. Quando a pessoa viu, já aconteceu. E detalhe que a gente entrega isso de bandeja para os bandidos, né? Porque, por exemplo, as pessoas estão na academia, postam que estão na academia, em tempo real, né? Em real time, ou seja, ao vivo praticamente. Isso mesmo. Então você está viajando, sei lá, você está viajando para o Rio Grande do Sul, você está postando que você está no Rio Grande do Sul e aí a sua casa está sozinha, né, lá na sua cidade. Então, assim, todas essas informações a gente está entregando de bandeja. Mas você também, acompanhando, né, eu volto nessa questão, o desenvolvimento da tecnologia, fala também que nós fomos moldados a entregar esses dados desse jeito? Essa é a parte que eu construo com os meus clientes. Todo mundo se acostumou a preencher um dado rápido, a não fazer leitura, não ler o que realmente está no contrato. Às vezes aceita os cookies da página de forma muito rápida, sem analisar se a página apresenta uma segurança para poder disponibilizar a informação. Coisas que vieram para poder fazer segurança se tornaram hoje a porta de entrada desse mundo virtual que tem vislumbrado muitas pessoas. O que acontece é uma forma de pensar que às vezes a pessoa acha que não está acontecendo com ela. Isso nunca vai acontecer comigo, né? Porque a primeira coisa que passa é a conformidade. Mas quando acontece, vem a pergunta, por que comigo? E a resposta é justamente o modus operandi da vida dela. Agora, a inteligência artificial está dominando tudo, né? A gente sabe que hoje, assim, a gente pega a inteligência artificial desde 2023, 2024, quando ela realmente começou a se popularizar, e a gente via ali que ficava muito por conta dos chats, né? Então, o chat GPT, né, e tudo mais, que a gente colocava lá, faça isso e tal. Agora não, a própria inteligência artificial, ela já entendeu como que é o seu dia a dia, ela consegue repetir sons, feições, ou seja, ela consegue pegar todo o seu rosto, as suas características e reproduzir isso até a sua voz. E só que da mesma forma que a inteligência artificial ela é utilizada para o bem, né, em relação ao nosso dia a dia, até mesmo aqui no meu estúdio a gente utiliza muito isso para os nossos clientes, mas a gente está vendo também que os golpistas estão usando e abusando da inteligência artificial e tendo muito lucro com isso. Então, como que você percebe também que vai ser o desenvolvimento desses softwares de inteligência artificial que estão sendo utilizados para crimes? É uma tendência, né? Porque a hora que você vê o reflexo do uso, você não vê uma total qualidade de experiência. O que você vê é um modus operandi onde parece que nós não estávamos preparados para ela. E agora colocou para funcionar, nós temos que botar para funcionar de qualquer jeito. O que eu vejo mais nessa parte é que o maior desenvolvedor de engenharia social é a inteligência artificial nesse formato que você colocou. Porque fica fácil, se eu pegar lá o seu Instagram e jogar dentro do Manus, por exemplo, ou do próprio ChatGPT, e pedir um relatório da sua vida, das coisas que você mais gosta, ela vai criar. Então, o que eu vejo é que ela é uma ferramenta que nasceu para poder fazer com que o ser humano desenvolvesse mais ainda, usando habilidades que estão ocultas dentro do próprio ser humano, porém, essa façanha de conseguir, essa proeza de trazer imagens que às vezes a pessoa nunca pensou que iria acontecer, desvirtua justamente para esse lado, entendeu? Agora, como identificar sinais de que uma mensagem, um link ou até mesmo uma ligação, ela pode ser ali uma tentativa de golpe? Geralmente não é programado. Na primeira parte, sempre a pessoa ela consegue perceber que alguma coisa está diferente. Desde alguma propaganda que apareceu
no próprio Instagram, alguma mensagem de SMS que chegou, sempre tem alguma coisa diferente, nunca no estalo. Recebi uma mensagem no WhatsApp, é de alguém que eu não conheço, apareceu um link, é não clicar mesmo. Eu bloqueio a pessoa, se você não consegue fazer a busca para saber qual que é o número, faz o bloqueio. Se a pessoa estiver realmente querendo te mandar algo confiável, ela vai entrar em contato com você, ela vai confirmar, assim como por e-mail também. O phishing, né, que é o que vem pelo e-mail que pega os dados, que é aquele e-mail que vem justamente camuflado para poder entrar na máquina e sequestrar os dados, ele é muito usado dessa forma. Às vezes a pessoa está ali querendo comprar uma televisão e tudo, ela clicou, viu, não comprou, mas o que que o software, o que que o hacker percebeu? Que poderia mandar um e-mail colocando um link falso, falando que era compra de uma televisão com desconto, quando na realidade estava tentando fazer o acesso. Então esse processo ele é muito bem desenvolvido. Isso aí já vai dar característica da pessoa. Não ficar ansioso para poder clicar no link, né, perceber realmente o que está acontecendo e o principal, passar o mínimo de informação possível. Agora, quando a pessoa vê que caiu num golpe, qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Porque as pessoas se desesperam e aí elas vão atrás de fazer um boletim de ocorrência, ou às vezes nem isso, ou então ficam com receio de serem chantageadas na internet, ou então por telefone e tal. Qual que então deve ser o passo a passo em questão de segurança, tanto segurança mesmo cívica, né, nossa, de junto ali resguardado com a polícia, mas também segurança virtual? Mesmo que não tenha sido algum golpe bancário, tenha sido só o phishing mesmo, né, ter coletado os dados, a primeira recomendação é entrar em contato no banco, né, congelar a conta, desabilitar o cartão e deixar o banco todo estacionado até resolver o problema. Olhar no telefone, verificar se teve alguma modificação mais drástica, principalmente no WhatsApp, né, onde acontece mais essa parte dos ataques. Verificar se as configurações de segurança do WhatsApp, né, aquela verificação de 2 etapas, estão ativas. Terminou de fazer esse processo? A minha primeira recomendação é trocar todas as senhas importantes, principalmente as dos e-mails, tá? Essa aqui para mim eu considero um dos pilares. Terminou de fazer isso? O boletim de ocorrência. Tem que ser levado para a polícia tem que ter essa medição da quantidade de fraude que acontece na cidade, tudo, justamente para poder conseguir fazer um acompanhamento real. Porque às vezes a pessoa ela cai no golpe, ela se frustra, tenta resolver do jeito dela e não comunica a polícia. Ou seja, os dados da pessoa, além de estar vazado, ela ainda pode ser incriminada por estar ajudando cometendo algum ato criminoso. Então faça o BO, né, deixe registrado o que aconteceu, é super importante isso aí, e para se prevenir de uma forma saudável, mantenha regularmente as senhas atualizadas, evite usar senhas repetidas. A sua senha do banco, elas não podem ser todas iguais. Você tem conta em 3 bancos, elas têm que ser diferentes. Eu uso a digital do meu dedo. Não tem problema. Existe uma senha de segurança que ela é colocada lá dentro. Você tem que atualizar essa senha de 6 em 6 meses, que é o mínimo que eu considero como segurança. Agora, essas questões, é fácil de resolver? Por que a gente fala isso? Porque as pessoas hoje em dia não sabem nem qual que é a senha do próprio e-mail. Então eu tenho certeza que quando as pessoas acionam o seu trabalho ou qualquer outro técnico, chega e fala assim, qual que é a senha do seu Facebook? Qual que é a senha do seu Instagram? Não sei, não lembro. Qual que é a senha do Gov? Né? Os contadores vão saber isso. Não sei, não lembro. Então como lidar também com esse controle de senhas onde as pessoas deixam a revelia? Existem aplicativos, né, que funcionam muito bem com relação a isso, mas também tem que ter uma senha de segurança para ele. Uhum. Até brincadeira, que essa não pode esquecer, né? Então existem aplicativos para poder fazer isso, o gerenciamento de senha. Inclusive, os navegadores hoje são habilitados com relação aos vazamentos de senha. Se você for no Google Chrome, tem a parte de segurança lá que te avisa se sua senha foi vazada. No Mozilla Firefox funciona melhor. Igual, por exemplo, eu gosto de deixar claro que se você é uma pessoa que no seu telefone você lida tanto com sua vida pessoal quanto com a sua empresa, saiba separar os dois lá dentro também. Por quê? Porque se você acontecer algum tipo de ataque ou invasão, você vai lidar de forma diferente. Você já sabe que vai estar protegido realmente. Então o que é que você faz? Você vai se importar no lado onde realmente sofreu o ataque. Uhum. Quando se fala no critério de criar senhas, não são senhas altamente complexas, né, que vão ser a segurança. É você ter um padrão
onde você vai lembrar dele e você conseguir ter armas de blindagem. E esse que é o trabalho verdadeiro. Além de cuidar dos dados, né, que estão vazados, a pessoa também conseguir fazer uma blindagem das senhas dela para que ela consiga, justamente nesse mundo digital, se proteger. Tá certo, então. Agora a gente faz mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando e dando mais dicas aí para você se proteger na internet. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas. E também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre como as empresas têm lidado aí com os vazamentos de informações e como você pode se proteger no ambiente virtual. Bom, Getúlio, agora a gente vai falar justamente disso, né? O comportamento digital e o vazamento de dados. Muita gente fala assim, eu tive meus dados vazados, ou a instituição financeira com a qual eu tenho conta, ou então o Gov também já sofreu algum tipo de vazamento. Quando a gente fala em vazamentos, que tipo de informações vazam e para onde que elas vão? Quem é que deixa vazar isso ou então quem é que capta esse vazamento? Geralmente é na Deep ou na Dark Web. É sempre um dos dois. Explica essas duas questões para quem não entende. Existe a internet normal, onde a gente navega, né? Logo abaixo tem a Deep, né? E abaixo da Deep nós temos a Dark Web. A Dark Web é onde você encontra tudo que você achar de legal ou ilegal tá lá dentro. Não é coisas mirabolantes. O acesso não é uma coisa de outro planeta. Ou qualquer pessoa consegue fazer o acesso, só que tem as características corretas para entrar nos dois. Quando os dados são vazados, geralmente, quebra de senha, alguma coisa assim nessa parte de segurança, esses dados, geralmente, eles são comprados por alguma equipe. E essa equipe que compra, geralmente, são de pessoas que já são dessa parte de golpistas. O problema é a forma como eles ficam expostos. A partir de um certo tempo, geralmente eles são lançados na internet e ficam todos voláteis. Então a pessoa ela caiu num preenchimento de site falsificado, por exemplo, que é o que eu mais pego. Ela pensou que estava no site das lojas americanas, mas não, ela estava justamente numa página onde estavam pegando os dados dela. Esses dados também, eles também vazam. Só que aqui é uma confirmação dos dados vazados da pessoa. Ou seja, ela está confirmando que aqueles dados que foram vazados antigamente, aquele e-mail, está tudo ali. Como nós não temos uma cultura na parte da tecnologia de trocar a senha de 6 meses, ou até, se for, por exemplo, em casos mais drásticos, até de 3 em 3, nós vivemos reféns
da nossa mente para poder lembrar das situações. Poxa, será que fui eu que preenchi? Aí é que demanda justamente a postura das pessoas com relação ao que elas fizeram, que a internet não esquece. E para poder provar isso, tem dados vazados de pessoas aí desde a época do Orkut, coisas que já saíram do ar há muito tempo, estão disponíveis na internet. A hora que você entra em certos sites, você consegue ver fotos antigas aí de certas pessoas. Agora, por falar nisso, né, hoje a gente está vivendo na época da compra digital, né? Até muitas lojas estão fechando. O centro de Belo Horizonte, então, que eu diga, né? Quando você vai na capital mineira, você vê muitas lojas fechadas e no interior não é diferente. E hoje as pessoas estão realmente migrando para o comércio digital, seja por preço ou seja por comodidade também. Depois da pandemia, muita gente se acostumou a receber Mercado Livre, Shopee, AliExpress, né, as próprias entregas ali do correio mesmo em casa. E aí as pessoas acostumaram muito a comprar isso na internet. E quando você entra em qualquer plataforma de venda, seja Americanas, Mercado Livre, AliExpress, Shopee, sempre a gente tem anúncios muito atrativos, mas que também podem esconder armadilhas. Como a gente, então, como consumidor, deve identificar isso? Porque é muito perfeito. Ótima pergunta, e essa era uma das que eu estava mais esperando para poder responder. O que todo mundo tem que saber? Existem navegadores específicos para cada situação. O Google Chrome, ele foi feito para pesquisas. Ele foi feito justamente para você poder navegar e pesquisar sobre certas situações. O Firefox, ele foi feito para poder te trazer uma blindagem maior. Só que ele foi feito direcionado mais para crianças. Então, cada navegador, ele foi criado com uma função. Se você é uma pessoa que trabalha muito com compras, né, principalmente numa empresa, dentro de casa, faça as compras do supermercado, use o Brave. É um navegador que faz o quê? A autenticação do site, faz a validação dele para saber se você não está sendo encaminhado para uma página fraudulenta, se na hora que você está preenchendo seu cartão de crédito, ele faz uma validação da página, para ver se ela tem conexão com o site que você estava. O que acontece é que dentro do Google Chrome, por ele ser muito usado, ele também sofre muito ataque. Então você vê aplicativos que são feitos diretos para Google Chrome, você vê aplicativos que são feitos direto para o WhatsApp, justamente para poder fazer essa interação e conseguir pegar os dados. Essa falta de conhecimento do que lidar e como utilizar cada coisa que traz esse transtorno para a gente. Agora, a gente também tem na internet o uso, assim, demasiado de crianças, adultos, idosos, todo mundo está usando a internet hoje em dia. Como, então, perceber que eu estou entregando demais as minhas informações? Porque é tão automático, a partir do momento que eu estou entrando numa rede social, você aceita, você assina esse contrato? Isso aí. Então, eu tenho certeza que ninguém lê aquilo, que eu não leio, eu não tenho paciência. Então, assim, ninguém lê isso. Quem lê pode ser estudado pela NASA. Então, assim, aqui, ó, pode estudar pela NASA. Então, assim, mas é porque eles colocam, mas a impressão que dá, Getúlio, é que eles fazem uma coisa tão gigantesca para desanimar a gente a ler aquilo mesmo. Então, como que nós, como consumidores e também como usuários de redes sociais, temos que também nos policiar, tipo, opa, estou entregando demais. E ao mesmo tempo a gente vai no contraponto, que se a gente não entrega aquilo que eles estão pedindo, a gente não utiliza aquela plataforma ou não consegue. Por exemplo, a gente tem agora a Netflix que pede para você saber onde que você está e tirando foto e tudo mais. Se eu não der isso, eu não consigo acessar a Netflix. Então, como também fica esse meio termo? O que está acontecendo nessa política nova é que não tem meio termo. Ou você aceita o que a plataforma quer, ou você não utiliza. Eu sou um pouco mais radical. Com essa chegada do novo plano da Netflix, que é por causa da lei Felca, né? Eu sou um que cancelei. Por quê? Porque se os dados vazados da Netflix forem parar na mão de alguém, o que vai acontecer? Como a própria Netflix também não se posiciona nesse ponto, porque há credibilidade por ser o maior streaming do mundo, mas também há aquele problema que ela não garante 100% da segurança. Então, isso no caso é uma posição mais pessoal. E ninguém garante 100%, né, Ninguém garante 100%, que era onde eu iria chegar. A parte importante é que nós temos que lembrar que nós estamos lidando com vidas. As pessoas, elas estão envolvidas em certas situações que têm tomado tempo e desgastado a vida delas. A internet não foi feita para isso. Ela foi feita para ser um mecanismo de ajuda. E hoje há uma inversão de valores.
a vida da pessoa na internet parece que vale mais do que a vida pessoal dela. A pessoa tem que colocar na balança o que é importante para ela. Por isso que a minha preocupação com os dados vazados. Se a pessoa ela chega no Instagram, ela é capaz de botar a hora que ela acorda, o que ela comeu, e ela me passa ali a rotina diária dela, automaticamente ela está se expondo a uma situação onde qualquer pessoa vai ter essa validação da engenharia social dela. Uhum. Então, são opiniões que a pessoa ela tem que formar, ela tem que ver o que realmente ela quer com relação a isso, e na minha opinião, se vai contra algum princípio dela, ela justamente não preencher, entendeu? Inclusive, você vai ver que agora muitos sites, quando você vai preencher de compra, pede um ponto de referência, né? Esse ponto de referência é uma confirmação para poder validar o seu endereço. Você viu várias pessoas com aquele aplicativo, esqueci o nome daquele jogo, do Pokémon, né? Quando, na realidade, o que o pessoal estava fazendo com aquele jogo? Estava mapeando todo mundo em 3D. Então, quem usou aquele... Inclusive dentro da casa das pessoas, né? Perfeito! Então, ninguém leu o contrato, né? Essa é uma parte que deixa ainda mais questionável. As pessoas se esquecem que não existe nada de graça no mundo dos dados. Uhum. Alguém vai ter que pagar um preço. E a pessoa vai ter que escolher se vai ser ela ou não. Agora, a gente também está vivendo numa era em que os próprios aparelhos, a gente chama de appliances, né? Ou devices, a questão do tablet, iPhone, celular, Smart TV, tudo tem microfone hoje em dia. Isso. E a gente tem uma falsa sensação, falsa não, mas a gente tem uma sensação de que, eu falo assim, gente, eu quero comprar um carro novo. Daqui a pouco aparece 1 milhão de propaganda de carro novo no meu Instagram. Então, assim, como que também os próprios algoritmos estão entregando para os golpistas ou então estão acumulando informações daquilo que a gente está vivendo, mesmo a gente não utilizando a tecnologia? Como que você percebe isso? Essa foi uma pauta que foi muito bem levantada. Vou até fazer um merchan aqui para a Netflix, que para mim é o melhor documentário que existe sobre essa parte do uso das informações, que é o Dilema das Redes. Uhum. Quando você vê pessoas que criaram o seu software para poder ser usado de um jeito, ele não é usado. Então essas informações, elas ficam na internet. E essa estrutura que ela é montada através daquilo que a pessoa sonha, é um filtro que justamente hoje ele é usado justamente por esse lado que a gente acredita que não vai acontecer. E quando na realidade nós estamos aqui conversando, quando alguém lá do outro lado do YouTube pode estar me estudando nesse exato momento para poder querer aplicar um golpe. Uhum. Vamos ver se realmente ele não vai cair. Porque vai procurar os dados vazados daquela pessoa, vai ver a estrutura de tudo aquilo que ele acessou, porque o histórico fica no Google. Se a pessoa não faz as configurações corretas, o histórico da vida pessoal dela está lá. Dentro da Meta também. Dentro do Instagram, dentro do Facebook. Só que ninguém entra nessa parte das configurações. Uhum. Todo mundo só está clicando e postando. E virou um modo automático. Então o dilema das redes trata sobre esse ponto muito bem elaborado, né? Não tem o final que eu gostaria. O final do documentário deixou ainda mais em aberto. Não dá spoiler. E a parte principal foi justamente a chegada da inteligência artificial nesse formato que chegou, que eu tô vendo que já está se tornando mais perigoso você ter ela te reconstruindo de uma forma digital do que como sua parceira de verdade. Inclusive, muitas pessoas teve uma trend recentemente aí, né, que é aquela questão, jogue no chat GPT sobre o que ele sabe sobre você através de uma foto. Ali você está entregando a sua foto, você está entregando o que você faz, com quem que você mora, o que você tem. Então, assim, nós estamos fomentando essas plataformas, você já né? esteve, né? Que também mostra o percurso. Seu histórico, né? Então, esses metadados, né, que a gente chama, porque isso é uma construção. A pessoa tira uma foto 12h03 lá em Paris. Se você jogar, esse registro vai estar lá com o GPS. É um metadado. Uhum. Então esses metadados que são transportados para lá podem sim ser usados contra as pessoas. Tá certo então, Getúlio. Agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta a gente vai entender como tem sido feito um trabalho desenvolvido pelo Getúlio justamente para assegurar os dados aí de quem sofre através dos vazamentos de dados. Não sai daí, a gente volta já já.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre como você pode proteger os seus dados através das redes sociais e o que está sendo feito aí com esses vazamentos que têm acontecido reiteradamente pelas instituições financeiras, bancárias e por aí vai. Bom, gente, antes da gente voltar aqui conversando com o Getúlio, a gente vai ver agora depoimentos aí de pessoas que fizeram um trabalho junto ao Getúlio, um trabalho experimental que já está sendo desenvolvido com várias pessoas, de justamente de uma investigação sendo feita e entender o que foi feito com esses dados. E são pessoas aí que, infelizmente, caíram em golpes e elas viram realmente para onde que foram as suas informações e o que foi feito com isso, na verdade. Vamos ver. Por um bom tempo, eu recebi mensagens de clientes reportando que uma pessoa estava tentando se passar por mim com informações idênticas dos processos, com a finalidade de subtrair valores de forma indevida desses clientes. O famoso golpe do advogado. Como que funciona? Terceiras pessoas golpistas, estelionatárias, pegam dados públicos dos processos judiciais, pegam informações dos nossos clientes, que também são públicas, porque todo o processo é público, e envia mensagem para o nosso cliente dizendo que ele ganhou a causa e que para que ele receba o valor referente àquela causa, ele precisa depositar um valor para esse profissional de posse da minha foto, dizendo ser Júlia, a advogada do processo. E isso por um bom tempo me amolou muito, me chateou bastante, porque infelizmente, por mais avisos que a gente coloque, e a partir disso nós tomamos providências contratuais com os nossos clientes para evitar esse tipo de situação, estratégicas que obviamente, eu não vou divulgar aqui, senão acaba falhando a estratégia, para que esse tipo de situação parasse de acontecer. Mesmo assim, como eu vi que continuava recorrente esse tipo de alerta dos meus clientes, de Júlia, tem alguém se passando por você, eu procurei o Getúlio. E o Getúlio, ele fez um trabalho excepcional. Já tem bastante tempo que eu não recebo esse tipo de emulação. Eu estava recebendo e-mails de pessoa tentando invadir o meu site, eu estava recebendo mensagens de cliente falando que terceiros estavam se passando por mim, e eu vou te falar, depois do trabalho excepcional do Getúlio, ele conseguiu retirar as minhas informações desse acervo de dados desses estelionatários para que isso cessasse.
né? Então, já há algum tempo eu não venho mais sendo amolada com esse tipo de situação. Felizmente, tudo graças ao Getúlio, eu tenho tido paz para poder trabalhar. Bom, Getúlio, a gente viu ali, né, realmente que é uma situação muito complicada e que as pessoas ficam muito ansiosas e tudo mais, mas assim, dá um certo alívio, né, saber o que estava sendo feito aí com esses dados. Nunca é só o dinheiro, né? É o que eu explico. A pessoa tem que ter uma vida de paz, né? Essa qualidade de paz na tecnologia começa justamente pela pessoa saber a verdade. E o que é a verdade? Ela saber o que está exposto dela. O problema não são fotos, o problema não são os vídeos, o problema é o que pode ser usado justamente para poder cair, né, nesses golpes e nessa parte de fraude. Agora, comenta pra gente também como que foi o desenvolvimento disso, né? A gente já conhece o Getúlio já há um bom tempo, a gente é membro do BNI, né? Então a gente que está acompanhando a sua trajetória, a gente percebe que você vem se preparando para trabalhar exclusivamente com isso, porque o número de brasileiros afetados vem crescendo a cada dia e não tem ninguém que resolva esse tipo de demanda. Explica pra gente como que essa ferramenta aqui está sendo desenvolvida e como que você vai ajudar as pessoas que tiveram dados vazados ou que caíram em golpes. Foram mais de... Eu posso falar que foram mais de 4 anos de estudos, né? E verificando o modus operandi do que acontecia. Trabalhando nessa parte da tecnologia da informação, não foi só formatando máquina. Foi justamente postura de algumas pessoas na hora de formatar. Não preciso formatar, a máquina está lenta. E esse modo que eu fui percebendo, eu descobri que algumas características eram iguais. E nessas características eu vi que aparecia muito dessa parte dos dados. Você tentar fazer ali um backup do próprio Google Chrome e ele não ser feito porque justamente tinha alguma coisa errada. E quando ia ver, era aqueles vírus de captação que são os phishings, né, que realmente pegam os dados, estavam ali pronto para poder ser enviados, só que a máquina não suportava aquilo tudo. Nesse meio tempo, eu fui entendendo que as pessoas elas foram entregando cada vez mais os dados. Aí primeiro você acha um problema, depois você acha outro, depois você acha outro. E na minha ideia, descobrir o que estava vazado na internet era o mais importante. Porque como você vai se defender sendo que você não sabe qual que é o tipo de ataque? Então, a minha ideia foi justamente mostrar para as pessoas a importância dos dados vazados, elas se conhecerem virtualmente para poder ver como elas são tratadas virtualmente, tanto pelas empresas quanto por motivos de ataque mesmo. Essa estruturação ela foi feita por um ano, fiz vários cursos, né, de remoção de conteúdo de internet e tive pessoas assim maravilhosas na minha vida que me instruíram bastante, me passaram cenários que eu ainda não tinha enxergado, consumi muito software gratuito, né, principalmente dentro do Linux, para poder fazer essas verificações. E agora cheguei no que eu considero uma ferramenta que pode ser útil para várias pessoas, que são os validadores dos dados vazados, verifica a data que foi feita, quando aconteceu, faz o rastreio não só dentro do Google, mas de vários buscadores, e a parte principal, que é a pessoa entender que quem forneceu os dados foi ela. Então, essa metodologia de achar os dados vazados criou também a metodologia de fazer a blindagem digital da pessoa, que é o que eu tenho tratado bastante nesse último período. Comecei fixo realmente a trabalhar com essa parte agora, principalmente nesse mês de maio, já vim tratando sobre essa parte, e algumas pessoas eu fui justamente pegando, falando assim, deixa eu ver o que está acontecendo. Aqui, ó, em 2023 você teve esse problema aqui de vazamento de dados, então quando a pessoa vai te procurar na internet, ela te acha por aqui. E tem gente que assusta. Poxa, né? Já vi gente falar assim, eu nem uso esse e-mail mais, mas ele está lá ativo. E você vê que isso é uma coisa que realmente ninguém lembrava. E é uma coisa que a pessoa só se dá conta quando o problema chega. Eu vou dar exemplo meu, tá, gente? Aqui eu vou dar um depoimento. Esse golpe que eu falei agora há pouco para vocês, que infelizmente eu caí, através disso, fiquei tão revoltado, eu falei, Getúlio, faz essa investigação, eu quero saber para onde que raios foram meus dados. E aí, através dessa situação que aconteceu, Getúlio foi puxando o fio. Gente, os bandidos conseguiram identificar um e-mail que eu tinha e que eu criei quando eu tinha 14 anos no Orkut. Imagina, e recentemente teve vazamento do Orkut. Recentemente não, em 2023, por aí vai, teve o vazamento do Orkut,
e com certeza meus dados estavam lá. Então, como o Getúlio falou, tudo aquilo que a gente faz na internet deixa rastros. E aí o que eles fizeram? Eles utilizaram os meus dados como e-mail, eles sabiam até a placa dos carros que já passaram por mim, já sabiam também os endereços aos quais eu morei, sabiam, gente, até situações judiciais, por exemplo, processos na justiça, né, ações judiciais que eu movi contra determinada empresa. E aí eles entraram em contato, eles tentaram entrar em contato comigo, se passando pela minha advogada, clonando o WhatsApp da minha advogada, porque sabiam que eu ia receber determinada indenização. Então, para vocês verem que é algo que surgiu lá atrás e que foi só puxando o novelo de lã. Então, assim, por que eu estou trazendo o Getúlio aqui no Observações hoje? Para a gente alertar a população. Porque a gente precisa alertar a população, porque a gente não sabe literalmente o que está acontecendo conosco na rede social. E aí a gente descobriu que, em determinado momento, utilizaram o nome da minha avó, que já morreu já há 32 anos, que tentaram passar um empréstimo no nome da minha mãe no banco. Então, assim, são situações que a gente não imagina que está acontecendo. E detalhe, eu nunca soube de nada. Eu só fui saber porque caí num golpe. E eu agradeci a Deus a todo momento de ter caído nesse golpe, porque é aí que eu descobri realmente o que estavam fazendo com os meus dados nas redes sociais. Então, assim, você que está nos assistindo, é muito importante. Você que é empresário, você que é advogado, você que é pessoa física também, que se preocupa com as suas informações na internet, é muito importante você se blindar. Por quê? Ninguém nos ensina a nos blindar na rede social. Ninguém nos ensina a nos proteger. E assim, esse trabalho que o Getúlio está fazendo é um trabalho que quem deveria estar fazendo é o governo brasileiro, porque nós estamos sendo reféns das instituições financeiras, nós estamos sendo reféns das redes sociais, da Meta, do Google e por aí vai, porque não nos resguardam. E aí eu te falo, Getúlio, aquela pessoa que quer saber mais sobre o seu trabalho, ou então que tem dúvidas sobre esse assunto, como que ela pode te encontrar, como que ela pode também fazer um orçamento com você ou até mesmo contratar seus serviços para a empresa dela ou então para fazer essa investigação. Entendi. Meu Instagram, né, é o Follow the Rabbit ID. Ele é o principal. Tá aparecendo aí, tá, gente? Para vocês conseguirem acessar. Pode ir. E é até bom falar sobre isso, porque tem uma história atrás dessa foto, né, atrás do que foi criado. É sim baseado no Matrix, na hora que o Neo está pesquisando sobre o Morfeu. E é quando a máquina dele fica pedindo para ele poder acordar, e se ele quiser saber a verdade, ele deveria seguir o Coelho Branco. Quem não sabe o que ele está falando, assista a Matrix. Isso, ia falar até agora para fazer esse respaldo. A minha intenção é trazer a verdade para a pessoa, essa é a minha missão dentro da internet. As pessoas têm que conhecer quem são elas e parar de culpar os outros. Eu caí no golpe, a culpa... Não, você preencheu os seus dados, você tem que saber o que você fez com eles. E uma parte muito importante que eu creio que vai fazer diferença na vida das pessoas que vão estar em contato com isso, é que elas vão começar a valorizar de verdade nome e CPF. Muito mais do que ter um nome sujo, né, e achar ruim, é justamente você saber que os seus dados estão seguros com você mesmo. E aí a gente até alerta as pessoas. Aquele famoso assim, você vai comprar um remédio na farmácia, me dá seu CPF para você ganhar desconto? Já vale para, como diz, a anteninha ficar ligada, porque o que você vai fazer com o meu CPF? Passa a fazer essa pergunta, você vai ver se continuam te pedindo o seu CPF. Né? Geralmente é isso mesmo, eles falam que o sistema precisa, né? Aí, e realmente precisa, né? Sim, justamente para poder fazer aquela validação, né? Mas é importante a pessoa lembrar onde ela passou, porque se tiver um vazamento de dados, ela vai saber. A lei LGPD, ela não é perfeita, mas ela tem os mandamentos dela justamente para que possam ser seguidos. Então, quando você preencher, veja se está dentro da lei da LGPD. Bom, Getúlio, a gente está chegando ao final do Observações, passou rápido nesse assunto, é importante. Você já falou aí, né, sobre o seu contato, suas considerações finais, a sua mensagem agora final para o nosso público, que eu tenho certeza que em casa deve estar assustado com tanta informação, mas que é realmente uma reflexão que a gente tem que levar para as pessoas. E aqui eu já deixo até mesmo uma ideia para as entidades de classe, associações comerciais, CDLs, sindicatos de indústrias.
Gente, debatam sobre o que é feito com os dados das pessoas nas redes sociais, porque os colaboradores também estão envolvidos na sua empresa, CNPJs também estão sendo totalmente vítimas de golpes, de fraudes a todo momento. Então, é um problema que nós temos que enfrentar como sociedade. Mas, sobretudo, empresários, advogados, industriários, todo mundo ali que está envolvido em cadastro de pessoas precisam estar cientes de como lidar com as suas redes sociais e como manter esses cadastros. Porque a gente pode pensar que é bagunça, só que o que a gente está percebendo é que quanto mais acontecem, mais situações de risco as pessoas estão sendo expostas. E aí está lutando quem? A Justiça, o Juizado Especial, a Polícia Civil, e eles estão de mãos atadas, porque eles não têm ferramentas que vão utilizar para te proteger. Então, realmente é um debate que a gente precisa levantar. E agora, Getúlio, as suas considerações finais. Tenham cuidado na hora de preencher qualquer site, né, qualquer documentação na internet. Analisem com calma. Se for tomar uma decisão, não tome de cabeça quente com relação ao que vai ser feito. 99% das vezes não tem volta na internet. Depois de uma vez construído, fica lá. E aqui eu quero deixar o alerta máximo, que a internet ela nasceu para servir a humanidade, não o contrário. Nós não podemos nos tornarmos escravos dos dados, é o contrário. Nós temos que ter total domínio sobre eles, e a parte principal de você ser dono dos seus dados é você saber a verdade de quem é você na internet. Então tá certo. Então, Getúlio mandou recado. Muitíssimo obrigado e volte mais vezes. Vai ser um prazer. Muito obrigado. E obrigado a você também que assistiu Observações. Tem sugestão de pauta? Mande no nosso WhatsApp 37999933060. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar programa novo você será sempre avisado. Detalhe que por lá estão todos os nossos programas que já passaram, que já foram produzidos, aliás, que já passaram aqui na TV ou então que já foram produzidos também. Então vai lá, acompanhe, prestigie o nosso programa. Já você que está aí com as suas redes sociais, tá aí os nossos endereços, henriquesilva.jornalista, programa Observações e também Hora 37. Nos siga e fique de olho aí nos nossos bastidores. Semana que vem eu tô de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!